Boa noite, pessoal. Meu nome é Priscila. Vou iniciar o nosso seminário para fechar essa ordem de seminários do tema Filosofia, baseado no livro da Marilena Chauí. O tema escolhido para o nosso grupo foi Pode a consciência conhecer tudo? O que é a consciência? Quando nós falamos em consciência, nós estamos mencionando e nos referindo a tudo aquilo que o homem conhece, a tudo aquilo que de fato está na superfície, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso, a respeito disso. A nossa consciência ela é reflexiva e ela mantém atividade permanente. Estamos o tempo inteiro atentos ao nosso redor, às situações, a tudo aquilo que acontece. A consciência não é necessariamente um grau em si, mas na verdade não há nada que nos seja totalmente desconhecido, ok? Então, o que é de fato a consciência e será que nós podemos de fato tomar conhecimento de tudo? Essa é a proposta que o nosso grupo vai trazer. Obrigada. De acordo com Freud, ele disse que existem 3 feridas que feriram o nosso narcisismo, ou seja, a bela imagem que temos de nós mesmos. A primeira ferida foi a teoria do Copérnico que ele fez. Ele descobriu que o Sol é o centro do sistema solar e não a Terra, como eles acreditavam antigamente. A segunda ferida foi a teoria de Darwin, que ele descobriu que o ser humano ele tem um elo com os primatas. E a terceira teoria foi a de Freud, que ele descobriu que a consciência é uma parte pequena da nossa vida psíquica, ou seja, existe o inconsciente. Olá, gente. Boa noite, eu sou a Regina, vou falar um pouquinho do inconsciente de Freud. Bom, falando um pouquinho de Freud, um pouco antes de 1900, Freud ele era neurologista, ele não era psiquiatra, né? E ele sempre foi voltado a pesquisas, né? Então ele ganhou uma bolsa de estudo, né? Um pouquinho antes dele falar sobre o inconsciente, né? Ele ganhou uma bolsa de estudos. Freud ele não era rico, ele ficou rico depois, mas ele ganhou uma bolsa de estudo e foi para a clínica de Charcot. Na clínica de Charcot, ele conheceu a hipnose. A hipnose, na época, era muito conhecida e muito praticada, porque as mulheres tinham histeria, não só as mulheres, mas era uma doença, um número muito grande de mulheres que tinham histeria. E Freud foi estudar essa bolsa de estudo lá, conheceu a histeria e a hipnose. E aí Freud ficou muito intrigado com isso, né? Porque a hipnose, a histeria, para quem não sabe, é uma doença que ela parte, não tem uma questão de exames, a pessoa tem um tremor na mão que não se explica, ou uma doença que não se explica, né? E aí na hipnose, aquela doença ela era curada, né? E depois que a pessoa voltava da hipnose, ela voltava normal. E Freud ficou muito intrigado, ele falou, bom, existe alguma coisa que rege essa pessoa, né? Que não é a consciência. Freud voltou para a Universidade de Viena, encontrou Breuer, que foi uma personalidade muito forte na vida de Freud, e ele contou essa questão da experiência que ele tinha tido na clínica de Charcot. Freud já tinha, Breuer já estava atendendo uma mulher que era a Ana O, né? E aí Freud, ele passou esse caso para Freud, e aí eles estudaram e eles falaram, bom, existe alguma coisa que move, que impulsiona, né? E essa abordagem foi a primeira de Freud, né? A primeira hipótese fundamental de Freud, né? Pelo iceberg a gente percebe que a consciência é a menor parte da vida psíquica, né? A gente tem o consciente, o pré-consciente, que é um pouquinho embaixo, e o inconsciente. Para Freud, o inconsciente ele é inacessível, né? E é onde nós guardamos as lembranças traumáticas, né? E o que é o consciente? É o que a gente percebe de si. E aí a gente vê, né, pelo slide, que a gente não sabe nada de si. Um pouquinho mais para frente, eu vou abordar um pouquinho a tópica de Freud. Bom, pessoal, vou dar continuidade falando um pouquinho da psicanálise. A psicanálise surgiu aí mais ou menos por volta de 1900, através do neurologista Freud, que já foi mencionado. E basicamente Freud descobriu uma técnica para chegar ao inconsciente das pessoas e assim tentar
buscar uma metodologia de cura para os seus pacientes. Essa técnica, ela tinha basicamente duas grandes estruturas. A primeira delas era a livre associação, na qual Freud notou que as pessoas mencionavam palavras, às vezes, faziam alguma coisa errada no jogo de palavras, e que aquilo vinha como uma súbita emancipação do seu inconsciente, né? Então a pessoa ela podia fazer um jogo de palavras e trazer no meio daquela frase uma palavra sem significado ali naquele contexto, mas que refletia algum conteúdo do seu inconsciente. Então essa foi uma das formas que Freud trabalhou a psicanálise para chegar ao inconsciente do paciente. Uma outra forma que Freud também usou, junto ao seu trabalho com Breuer e descobrindo um pouquinho mais a respeito da psicanálise, foi a interpretação de sonhos. Ele percebeu que imagens que surgiam para as pessoas em sonhos, elas podiam muitas vezes ter um significado mais profundo. E isso até hoje é bastante utilizado por psicólogos que seguem a abordagem psicanalítica como uma forma de tentar compreender as mensagens que o inconsciente nos transmite no nosso dia a dia. É uma forma bastante usada, inclusive, e tem muitos terapeutas que até hoje, em sessão, trabalham com seus pacientes o discurso dos sonhos que foram tidos naquela semana para uma forma de tentar acessar o inconsciente e descobrir a melhor forma de seguir com o tratamento. Bom, gente, essa aqui é a segunda hipótese fundamental de Freud, que ela é a parte estrutural. Na obra de Freud, ele não se incomoda de o tempo todo ir modificando a sua obra, né? Então ele primeiro descobre a questão, ele fala sobre o inconsciente, o inconsciente, né? E aí depois de um tempo ele resolve estruturar isso, organizar, né? Que é o modelo estrutural da vida psíquica, né? Então o ego, né? Ele é o consciente, o id, ele é o inconsciente, e o superego, para Freud, ele é onde que está a moral, as regras, a família, né? E o inconsciente, por mais que a gente não tenha acesso a isso, ele o tempo todo tem influência sobre nós, né? A gente não desconhece, mas a gente tem acesso a essa vida, essa questão do inconsciente, né? Deixa eu ver aqui que eu posso levantar também, né? Bom, vamos lá. O ego é o princípio da realidade, né? É o que a gente percebe de si, é comandado pelo princípio da realidade. O superego, como eu falei, são as regras morais, como um conjunto de tradições e deveres, né? É a pessoa boa e virtuosa, é o que as pessoas esperam que a gente seja. O id é o inacessível, né? O id ele é lógico, é o princípio do desejo. Então Freud falava que o tempo todo a gente deseja, né? É um campo desejante. E as pessoas desejam coisas absurdas. Para Freud, as pessoas desejam morrer, as pessoas desejam o que a gente nem imagina, né? E aí, por conta, né, desse conteúdo que é intolerável, ele é guardado no inconsciente, que é uma palavra que as pessoas falam muito, que é recalcar, né? Ela recalca, né? E para Freud é isso que traz as neuroses, os conflitos, as angústias, é esse conteúdo que ele fica recalcado, né? Para Freud a gente tem que ter uma balança de ter o consciente, de lidar com o consciente, mas também trabalhar a questão do inconsciente. Bom, meu nome é Marcelo, eu vou falar um pouquinho do id, do ego e do superego, que cada um significava mais ou menos para Freud. O id, ele trabalha com o princípio do prazer para Freud, que ele é amoral, ele é inato, ele é instintivo. Então, Freud acreditava que o id, ele, entre aspas, comanda a nossa vida, todos os desejos, desde um desejo de você lamber a parede a você fazer coisas horríveis, como matar uma pessoa, o que você quiser, um desejo incontrolável. Essa era uma das três interfaces que Freud acreditava. A outra que ele acreditava era o ego, que é o princípio da realidade, é o consciente, é o amoral, é o pragmático, ou seja, é a realidade que a gente vive aqui, é a sua consciência em si. Como a Regina falou, a parte consciente que Freud acreditava que controla, né?
E ele tinha também, acreditava em uma terceira força, que era o superego, que era o princípio do dever, é a moral, né? Um princípio que ele funciona como uma barreira do id. Então o id ele vai trabalhar com a vontade do ser humano pura, e o superego vai trabalhar com a moral, o que o ser humano acha que não pode fazer, que aquilo de jeito nenhum é aceitável. Como, por exemplo, na nossa sociedade, num contexto que a gente vive, matar uma pessoa. Então o id pode achar aceitável no momento e o superego vai barrar isso. Não, isso não pode. E cabe ao ego moldar os dois, o que é aceitável e o que não é. Então o ego ele é um pobre coitado entre o id e o superego. Ele tem que manter a paz entre essas duas forças, as duas pulsões mais fortes do ser humano. O ego é a menor parte, o consciente, que tem que controlar essas duas forças. Então essa é um pouquinho do que o Freud acreditava de id, ego e superego. Aqui então para Freud é a sublimação, que seria o quê? Como eu falei anteriormente, o id é o princípio da vontade, né? do que a pessoa deseja. E o ego, superego, é a moral. E o ego ele vai trabalhar entre esses dois. Então, como que o ego funciona? O id. Aqui a gente tem uma representação bem legal, né? Bem didática, um pouco engraçada. O id, mas a Andrea é muito gostosa. O superego, mas ela é namorada do meu melhor amigo. Então a gente já tem um conflito, né? Porque o id está querendo, o superego está barrando. E o ego vai falar o quê? Andrea. Então ele vai dar um jeito aqui de pegar a Andrea, só que não. Ele vai pegar e vai bater uma para a Andrea. Ou seja, é um pouco engraçado, gente, mas é a verdade. É isso que ele vai fazer. Ele vai dar um jeito de conseguir o que você quer, sem entrar na moral, ferir a moral do seu amigo, né? E o id. Então ele vai fazer uma junção, você vai se satisfazer e não vai se machucar ninguém. Não vai machucar a Andrea, o namorado dela, ninguém. E ninguém vai ficar sabendo, só você e o seu ego. Tá? Aqui a gente vai ver um pouco das 3 fases da sexualidade de Freud, o que ele acreditava. Porque quando a gente pensa em Freud, eu digo assim num contexto porque eu também pensava assim, eu acho que todo mundo pensa um pouquinho, Freud, o velho pervertido, ele só fala de sexualidade, mas o que é a sexualidade para Freud? É as pulsões, a vontade de viver, o que te dá prazer. Por exemplo, eu apresentando aqui para vocês, se isso me dá prazer, isso para mim é uma sexualidade. Então eu vou explicar um pouquinho das 3 primeiras bases para Freud. A primeira é a fase oral, que é mais ou menos do 0 aos 12 meses de vida, do primeiro ano. Que é o quê? Quando a criança está descobrindo, digamos assim, o tato, que é a mamadeira, é a chupeta, é os seios da mãe. Então a criança é aquela fase oral, que ela quer colocar tudo na boca. Às vezes a gente pega um bebê, ele está colocando pedras na boca, ele quer colocar tudo na boca. Essa é a fase oral que Freud fala. A segunda é a fase sádico-anal, que é o que às vezes a gente confunde, né, um pouco muito com a sexualidade, mas é o que? Quando ele começa a ter contato com massinhas, fezes, essas coisas mais assim, digamos, mais elaborada do oral. Ele não é mais com a boca, ele é mais com o tato, a fezes, essa coisa de tintas, objetos do prazer dele. E a terceira é a fase sálica, quando a criança ela começa a desenvolver nos órgãos sexuais o prazer do órgão sexual, do corpo dela, mas não uma sexualidade propriamente dita erotizada, mas uma sexualidade pura, Freud acreditava, porque a criança ela não é uma, digamos assim, uma safada. Ela está aprendendo sobre o seu corpo. Então ela está... Engraçado isso, né, gente? Então ela está aprendendo sobre o seu corpo, ela está sentindo prazer onde ela não conhecia. Então vai primeiro essas 2 fases e por último essa, que acho que é a que a gente leva mais como adulto, que é conhecer o corpo e que a gente busca um pouco nas relações sexuais. Isso eu estou dando uma opinião pelo que eu li de Freud, ele não fala isso, mas a gente pode interpretar assim. É isso. Lá, gente, vamos falar agora um pouquinho de um termo que é muito conhecido, provavelmente as pessoas já ouviram falar, que é o complexo de Édipo, né? Como o Marcelo disse, para Freud, a sexualidade, não é só genital, como as pessoas acham que a sexualidade ela é genital. A sexualidade é uma forma de vida, de desejo, né? Dos prazeres da vida, né?
O complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? Né? Ele foi inspirado na tragédia grega, né, do Édipo Rei, da Jocasta, né, do Paelário. Né? Para Freud, o complexo de Édipo é a origem de todos os nossos sofrimentos. Né? Então Freud falava assim, no divã, ele falava, fale-me sobre a sua infância, ou é a livre associação realmente, né? Ele tinha essa questão de analisar a infância, né, da pessoa, né? Porque ele achava que todos os sofrimentos atuais, eles provinham realmente da infância, né? Que é entre os 2 e 7 anos, quando ocorre a formação da libido e do ego, né? Libido para Freud é uma energia psíquica, né? Uma energia muito forte, né? Então Freud dizia que nenhuma criança escapa do Édipo. Por quê? Porque nenhuma criança escapa das torrentes de pulsões, né? É o desejo vivido na cabecinha de uma criança cujo objeto são seus pais. Então, para Freud, no caso do menino, ele rivaliza com o pai, né? No caso do menino, ele se apaixona pela mãe e passa a ver o pai como rival, que impede de desfrutar o amor materno. Né? Então tem aquela questão de querer a companhia só para ele, né? De ver que a atenção não é só para ele, né? E aí ele percebe que ele não é o centro do mundo, né? E começa a perceber que tem uma sociedade, e isso gera um impacto na criança, né? E no caso da menina, ela se apaixona pelo pai e passa a ver a sua mãe como uma rival que impede de desfrutar o amor do seu pai, né? Então essa é a primeira vez que a criança aprende a limitar os seus impulsos. E para Freud isso tem um impacto muito forte que fica no inconsciente. Então a gente não lembra desse sofrimento, mas para Freud esse sofrimento a gente leva para a vida e para nossas relações. Como a gente vai se relacionar com o marido, como a gente vai se relacionar com as pessoas, por conta do complexo de Édipo. Essa é a chave mestra da psicanálise. Né? Para Freud, tudo começa do complexo de Édipo. Né? Passando de um desejo selvagem para um desejo socializado. Né? É o efeito da fase de Piana, fica registrado no inconsciente, como eu falei, e perdura até o fim da vida. Bom, pessoal, para Freud existem 2 tipos de pulsão, né? A primeira pulsão, ela é puramente sexual, é o que ele chama de pulsão de vida, é aquela energia latente do indivíduo voltada para esse foco de natureza mais sexual. E tem a pulsão da morte, né, que é responsável por aquele desejo, ao contrário da pulsão sexual, que mobiliza a vida, ela mobiliza de fato o desejo destrutivo, agressivo, aquele lado mais sombrio do ser humano. Né? E Freud tira dessas 2 pulsões que a sexualidade ela se manifesta como um desejo que busca uma realização de algo que eu desejo, seja comprar um carro, seja fazer uma viagem, seja conquistar alguém, isso é uma pulsão, né? E esse desejo ele pode ser direcionado a uma outra pessoa, como eu mencionei, ou também a um objeto. Então, basicamente, ele está falando aí da natureza do ser humano, de nunca estar completamente satisfeito, de estar sempre buscando algo a mais. Ok? Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre alienação social e ideologia. Alienação social vem do latim alienus, que significa o outro. Alienação é o fenômeno pelo qual os seres humanos criam ou produzem alguma coisa, dão independência a ela como se ela existisse por si mesma e em si mesma, e deixam-se governar por ela como se ela tivesse poder em si e por si mesma. Não se reconhecem na obra que criaram, fazendo um ser outro, separado dos homens, superior a eles e com poder sobre eles. Existem 3 tipos de alienação. Segundo Marilena Chauí, que é alienação econômica, que na qual os trabalhadores, os produtores não se reconhecem como produtores, nem se reconhecem nos objetos produzidos pelo seu trabalho. Em nossas sociedades modernas, a alienação econômica é dupla.
Em primeiro lugar, os trabalhadores como classe social vendem sua força de trabalho aos proprietários do capital, que são donos de terras, das indústrias, do comércio, etc. Aí eles vendem a sua força de trabalho no mercado da compra e da venda do trabalho. Os trabalhadores passam a ser mercadorias e, como toda mercadoria, recebem um preço, isso é, o salário que eles recebem. Entretanto, os trabalhadores não percebem que foram reduzidos à condição de coisas, que produzem coisas. Não percebem que foram desumanizados e coisificados. Também existe a alienação intelectual. A alienação intelectual é resultante da separação social entre trabalho material, que produz as mercadorias, e o trabalho intelectual, que produz ideias. A divisão social entre as duas modalidades de trabalho leva a crer que o trabalho material é uma tarefa que não exige conhecimento, mas apenas habilidades manuais, enquanto o trabalho intelectual é responsável exclusivo pelos conhecimentos. Ou seja, vivendo numa sociedade alienada, os intelectuais também se alienam. Alienação é algo extremamente perigoso e nocivo, que pode estar em todas as áreas da nossa vida. E quando ocorre automaticamente, temos cidadãos alienados. E é nesse ponto que está o maior mal. Ela está presente na cultura, na política, na educação, na saúde, na religião, na área profissional, comercial, enfim, e muitas outras. Segundo a sociologia marxista, a ideologia é ligada à praxis. Praxis não é sinônimo de prática, e sim a ação que intervém no mundo, acompanhada de reflexão, de teoria. Para Marx, o que é ideologia? Antes dele, os filósofos a definiam apenas como o estudo de ideias. Porém, na sociologia marxista, a definição é mais ampla. Falsa consciência, falso discurso. Ver as coisas não como elas são de fato, mas de maneira invertida, deturpada. Por exemplo, o lixeiro. É lixeiro porque quer, porque não estudou, não teve capacidade. Ora, na verdade, a realidade é bem diferente. Não estudou não é porque ele não tem capacidade, não é porque ele não quis, é porque ele não teve oportunidades para tal, não teve condições. Muitas vezes, as pessoas que trabalham como lixeiro vêm de regiões rurais do Brasil, são pessoas sem oportunidade de estudo, e, portanto, o único emprego, às vezes, que elas conseguem arrumar é como lixeiro, que é uma coisa que não é que todo mundo que gosta de fazer, que todo mundo quer fazer. Outro exemplo é da meritocracia. O senso comum diz, basta você se esforçar que terá condições de ser rico, de ser empresário, etc. Para Marx, é um capitalismo fundamentado nas diferenças, na desigualdade entre os seres, entre os que têm e os que não têm os meios de produção. É impossível que todos possam atingir essas mesmas metas, independente do esforço que empregarem. Ou seja, parece assim, segundo a meritocracia, se todo mundo se esforçar, se todo mundo for trabalhar muito, todos vão ser ricos, vão ser empresários bem-sucedidos, e a gente sabe que não é assim que funciona. Outro exemplo ainda é a religião. Marx e a sua famosa frase, a religião é o ópio do povo, porque ela induz o povo ao conformismo, impedindo de ver a realidade, que portanto é alienante. Ordem. É necessário defender a ordem porque ela é benéfica e toda rebelião é vandalismo, é ruim. Segundo o marxismo, essa é uma visão errônea, ideológica, pois a ordem que existe não é a ordem, e sim a desordem, o caos. Porque há desigualdade, a fome, a criminalidade. A ordem é apenas para a manutenção do sistema. Tanto é que, não sei se vocês sabem, mas a polícia foi criada para proteger o patrimônio e não o cidadão. Na história da polícia acontece isso. A polícia uniformizada, como nós conhecemos hoje, ela foi criada, o conceito de polícia foi criado no século XIX ainda. E ela foi criada para proteger patrimônio, e não os cidadãos de bem, esse discurso todo. E se você quiser, por exemplo, um bom policiamento no seu bairro, basta você fazer uma greve, fazer um piquete, que a polícia toda vai lá. Né? Liberdade é um outro exemplo. Apesar da Constituição Federal nos dizer que somos livres, que podemos ir e vir,
Na realidade, não podemos. Não há como nos deslocar, viajarmos sem dinheiro. Né? Eu só posso viajar, só posso ir para onde eu quero se eu tiver dinheiro. Se eu tiver condições de pegar um ônibus, um avião, um carro, enfim. Então, esse conceito de liberdade é furado. Né? É mais uma... faz parte do conceito ideológico de te induzir ao erro. Né? A indústria cultural é um outro exemplo que a gente pode dar. A mídia, por exemplo, prega que se você tiver certos bens de consumo, vou pegar aqui um celular, que é o que mais se vê, né? Todo mundo quer um celular de último tipo, que faça isso, que faça aquilo, que tenha quadra de tênis, sauna, né? Mas, na verdade, quando você compra esses bens, a publicidade te vende uma coisa que não é real. Na verdade, a sua felicidade não está no bem de consumo em si. Ela está na sua satisfação pessoal, como um todo, e não só através daquele produto. A publicidade do automóvel, por exemplo, induz o sujeito que se ele tiver aquele automóvel, ele vai ser o cara ou a mulher, né? Ele vai ter poder, ele vai conquistar amores, conquistar coisas. Então, essa é uma coisa que não tem sentido. Sérgio Buarque de Holanda, na obra Raízes do Brasil, de 1930, ele diz que o brasileiro é um ser cordial. Veja, cordial não está ligado a ser gentil, não é um conceito de gentileza, está ligado a cortes, coração. O brasileiro, portanto, é muito, como é que eu posso dizer, ligado às coisas do coração. O brasileiro, no geral, ele não gosta de burocracia, ele não gosta de coisas frias, ele se identifica mais com o que é mais próximo, o que é mais familiar. Então, ele decide muito pela emoção e não pela razão. Né? Por exemplo, o termo inho, né, na língua portuguesa, amiguinho, paizinho, coleguinha, não existe na língua portuguesa de outros países, não existia, né? Porque agora com a comunicação globalizada nos últimos anos, isso passou, as novelas as brasileiras foram exportadas e tal. Então, assim, o mundo da língua portuguesa hoje, né, na África, em outros países de língua portuguesa, já adotaram esse conceito. Mas o inho é por causa da proximidade que o brasileiro tem, a necessidade que o brasileiro tem de ter proximidade com aquilo. Então, por exemplo, na política funciona assim. Getúlio Vargas, né, que todo mundo deve saber quem é, ele era conhecido como o pai dos povos. Então, assim, pai, né, assim, se cria um conceito de proximidade. Então, ele era um político popular, populista. Né? Bom, aqui, segundo a análise teleológica, né, de Augusto Comte, que foi o criador da sociologia, não confundir com teológico. Né? Teleológico vem a junção de duas palavras do grego, telos e logos. Telos quer dizer caminho, e logos, estudo. Né? Então, teleologia significa estudo dos caminhos. É uma análise que ele faz para Augusto Comte. A sociedade teria 3 estágios de desenvolvimento. O primeiro deles seria a fase teológica, aí sim, ligada à religião. Era onde a sociedade, os seres humanos percebiam o mundo através do significado religioso. Tudo era Deus, inclusive desde a Idade Média para trás, né, isso foi quebrado um pouco com o surgimento do Renascimento, da Renascença, né, de modo geral. E aí, segundo o Comte, essa análise, a sociedade evoluiria daqui para frente para uma que chamava metafísica, que engloba a filosofia, ou seja, a sociedade era percebida através dos estudos filosóficos. Né? E, finalmente, segundo Comte, a sociedade evoluiria para um estágio final, que seria a sociedade positiva. Né? Mas esse positiva
não é relativo a pensamento positivo, nada disso, otimismo, não é isso. Positivismo do Augusto Comte. Segundo ele, quando a sociedade chegasse nesse estágio, ela seria uma ditadura tecnocrata. Ou seja, o mundo seria regido por pessoas que fossem técnicas, né, como o nome diz, engenheiros, arquitetos, enfim. E a sociedade, e as ciências humanas que nós estudamos hoje estariam mais ligadas à metafísica, né? Então, a ideologia de Augusto Comte era extremamente conservadora, porque o slogan maior, como é que eu posso dizer? A finalidade, segundo Comte, era amor, ordem e progresso. Aqui no Brasil, no século XIX, antes da na proclamação da República, alguns generais eram positivistas, não todos, mas muitos. E como ficava mal, né, para um general militar assumir a palavra amor, então foi colocado na nossa bandeira apenas ordem e progresso. Lembrando que o progresso é relativo a isso aqui, né? Então, ordem é relativo àquilo que eu falei antes. É uma ordem para manutenção do sistema. Não, na verdade, porque hoje em dia o sistema não é ordenado. Existe o caos, existe a desordem, como foi falado antes. Existem 3 características que a ideologia e o inconsciente são parecidos. Primeiro, a ideologia e o inconsciente são semelhantes por 3 razões. A primeira é o fato de que nós adotamos crenças, ideias e opiniões e nem sabemos de onde existem. E a gente nem sabe se elas são coerentes ou não. A terceira razão é que ambos a ideologia e o inconsciente, eles operam sobre o imaginário. Ou seja, eles realizam indiretamente com a consciência. E a ideologia, então o inconsciente, ele se incorpora diretamente com o consciente e a ideologia com as instituições sociais e com a sociedade. O inconsciente e a ideologia são deliberações voluntárias. O inconsciente precisa de imagens, sonhos, lapsos e atos falhos para se manifestar. E a ideologia, ela precisa da inversão das causas e dos efeitos, do silêncio para manifestar os interesses da classe dominante e esconder sobre os interesses de uma única classe social. Professor, como a gente não teve nosso tempo, né, de falar estava meio corrido, a gente quis colocar junto aqui no vídeo para você. 10, né? Eu acho que o grupo foi muito bacana, teve uma integração muito legal, cada um sabia um pouquinho mais, então o Alan se manja muito desse negócio de Augusto Comte, da filosofia como ideologia, então ele ficou mais com essa parte. A Regina ajudou bastante a gente, ela levou a gente para uma aula de psicanálise, falou bastante de Freud, desse trabalho, então foi primordial essa ajuda dela. A Pri montou os slides, ajudou, né, nessa construção dos slides, então a Natália ajudou na conclusão. Eu acho assim que o grupo foi sensacional, eu daria 10. Na minha avaliação pessoal, no meu método, eu gostei bastante, eu li o texto, não consegui muito entender, li. A Regina me levou lá para a aula de psicanálise, que falava do Freud, um pouco do trabalho, e foi primordial para eu conseguir desenvolver hoje. Eu acho que eu fiquei um pouco nervoso, eu me daria 8. Acho que é isso. Obrigado. Bom, gente, o Marcelo já falou tudo, né? E eu faço das minhas palavras as dele. O trabalho foi ótimo, eu fiquei muito feliz em estar com essas pessoas, que todo mundo contribuiu muito. Particularmente, eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse tema, né, do se a consciência pode tudo. Eu gosto muito de Freud e pude me aprofundar um pouco mais. Me dediquei muito, fiquei muito ansiosa nos dias que eu não pude apresentar. E é isso, eu acho que eu mereço 10 também, porque foi muita dedicação, muito amor, adoro filosofia e é isso. O nosso grupo foi muito bom.
A gente teve uma integração ótima e pelo que eu li no texto, eu achei muito interessante, porque eu já gosto de psicanálise e pelo que a Marilena Chauí, ela contribuiu para que a gente entendesse mais sobre a psicanálise. E eu confesso que eu fiquei bastante nervosa, então, pela minha autoavaliação, eu me dou 8. Bom, professor, são 11 horas da noite e os corredores da Metodista estão totalmente escuros. Isso mostra o quanto esse grupo se dedicou, nós temos uma interação de trabalho muito boa. Eu acho que todo mundo aqui contribuiu, não teve um que contribuiu mais, um que contribuiu menos, todo mundo tentou participar. Eu concordo com o que o Marcelo falou e, para ser breve, eu acho que o nosso grupo merece uma nota 10. Realmente a gente se dedicou bastante. Fizemos aulas fora aqui da Metodista, fomos procurar estudar o tema, lemos todo o texto e nos preparamos para todo mundo complementar as falas um do outro. E eu, particularmente, me daria uma nota 9. Bom, professor Hugo, realmente eu não esperava que a gente fosse fazer essa gravação hoje. Quer dizer, até esperava, mas assim, eu tinha esperança que a gente pudesse ter mais tempo para fazer isso, né? Já que não houve, infelizmente, nós somos prejudicados pelo calendário. Agora, lamento que a minha apresentação não tenha sido lá essas coisas, tinha muito assunto para falar, eu fiquei preocupado com o tempo, enfim, fiquei um pouco nervoso, mas eu fiz o melhor que eu pude e realmente todos nós trabalhamos muito. Eu ensaiei esse seminário, eu pessoalmente falando agora, né? Eu ensaiei esse seminário várias vezes para apresentar e nunca dava tempo. E agora sim, eu queria ter feito uma coisa muito legal e acabou ficando meio chinfrim a minha apresentação. Então, assim, eu acho que a minha autoavaliação pode pôr aí uns 8,5. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado, gente. Tchau, obrigada. Beijo, gente. Boas férias.